Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, dos versos 15 ao 23. O tema dessa noite é a oração de Paulo pela igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Efésios capítulo 1, 15 ao 23. A palavra de Deus diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu próprio, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Pai Santo, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer e te peço, usa-me como um instrumento Teu para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço, Pai, prepare o solo dos nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja dada a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Para nós nos situarmos melhor, vale nós recordarmos o contexto dessa carta. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. A cidade de Éfeso era um dos centros mais importantes de todo o mundo romano, marcada por intenso comércio, profunda idolatria, forte oposição espiritual. Paulo conhecia bem aquela igreja. Ele havia trabalhado ali por cerca de 3 anos. E diferente das outras epístolas, Efésios não foi escrita para corrigir um problema pontual, um problema específico daquela igreja. Antes, ela apresenta uma visão ampla do plano eterno de Deus, da obra redentora de Cristo e da natureza da igreja. É nesse contexto em que essas palavras que nós lemos foram escritas. Nas mensagens anteriores, nós vimos que o apóstolo elevou os nossos olhos para o eterno plano de Deus. Ele falou
sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Jesus Cristo, sobre a eleição, adoção, redenção, herança, selo do Espírito Santo. Paulo nos ensinou com clareza o que Deus já fez pela sua igreja. E é justamente na continuidade desses assuntos que emerge essa tão linda, tão bela oração registrada aqui em Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Em outras palavras, depois de expor a obra de Deus, Paulo ora para que a igreja compreenda, para que a igreja experimente, que viva aquilo que já recebeu em Cristo Jesus. Então esse texto mostra que a oração é o meio pelo qual a igreja cresce em entendimento, maturidade, firmeza espiritual. E nós vamos considerar esta oração do apóstolo Paulo em 4 partes. Se você está anotando, essa é a hora de tomar nota. Primeiro, a motivação da oração, dos versos 15 e 16. Então, a fé e o amor dos irmãos, essa é a motivação da oração. Segundo, o conteúdo da oração, versos 17 ao 19, que é o crescimento, é o conhecimento espiritual. Terceiro, o fundamento da oração, que é Cristo exaltado, verso 20 ao 21. E quarto, o alvo dessa oração, que é a edificação da igreja, do verso 22 ao 23. Motivação, conteúdo, fundamento e alvo. Esses são os nossos 4 pontos que vão nortear, que vão desenvolver este sermão. Então vamos voltar agora a nossa atenção ao primeiro ponto. Eu convido você a dar uma olhadinha nos versos 15 e 16 novamente. O primeiro ponto é, a motivação da oração. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Essa oração do apóstolo Paulo, ela nasce de 2 verdades objetivas da graça de Deus na vida da igreja. Primeiro, a fé no Senhor Jesus. Segundo, o amor para com todos os santos. Então, essas virtudes aqui não são apresentadas como méritos humanos, mas como frutos da obra soberana da graça de Deus no meio da igreja. A Escritura é clara ao afirmar que a fé que salva é uma fé viva que opera pelo amor. E o amor cristão é inseparável da fé verdadeira em Cristo. Então, Paulo ora, portanto, por causa da maturidade espiritual da igreja. Desculpe, meu nariz está um pouco cafungando hoje, então eu peço que os irmãos tenham paciência comigo. Ao perceber sinais evidentes da graça, ele não relaxa, ele olha a igreja demonstrando fé em Cristo, amor, e ele não relaxa, mas ele vai orar ainda mais, ele vai interceder, ele vai intensificar. Isso nos ensina que aquilo que Deus inicia pela graça, ele sustenta pelos meios de graça. E a oração é um desses meios. Além disso, o contexto torna essa motivação ainda mais significativa. Paulo ora com constância. Ele afirma, preste atenção no texto, não cesso. Ele não cessa de fazer menção, fazer orações por aqueles irmãos. É uma oração com constância. Paulo ora também em meio à adversidade. Se nós lembrarmos em que momento que ele está orando por aqueles irmãos, ele está preso. Ele é um prisioneiro, ainda assim, limitado fisicamente, ele permanece espiritualmente ativo. A sua prisão não interrompe a sua comunhão com Deus, não interrompe o seu cuidado pastoral para com aquela igreja. Paulo ora também com ações de graças, reconhecendo e celebrando aquilo que o Senhor já estava realizando na vida daqueles irmãos. Irmãos, nessa hora eu já convido vocês a parar e refletir comigo. Essa motivação da oração de Paulo, ela se torna clara também quando nós observamos o que Deus teve feito entre nós, entre a nossa igreja. Hoje, por exemplo, nós temos a alegria de testemunhar não apenas o batismo da nossa irmãzinha aqui, a Gabi, mas do
João, né? A Isadora não chegou ainda. Isadora também estava na lista. Mas, por exemplo, a situação da Gabi, eu estava pensando hoje, que nós conhecemos a Gabi quando era bebê. Ela cresceu conosco aqui na igreja, pudemos ver o seu crescimento e hoje de manhã eu tive a oportunidade de entrevistá-la e ela claramente demonstrou a sua clara compreensão do Evangelho, o seu interesse, o desejo de ser batizada, demonstrando a compreensão clara a respeito do batismo e o desejo de servir ao Senhor. Isso é a graça de Deus, o Senhor operando, né, na vida da pequena Gabi. Glória a Deus por isso. Pela vida do João, da Isadora, também que vieram num contexto católico romano, conheceram o Evangelho e vão demonstrar publicamente a sua fé em Cristo. Histórias diferentes, o Senhor operou a mesma graça, o Senhor abriu os olhos, o Senhor concedeu fé em Cristo, o desejo de obedecer ao Senhor, expressando publicamente a sua fé em Cristo por meio do batismo. Então nós damos graças por observar o que Deus tem feito na nossa igreja. Quando a gente lê esses textos, parece algo tão distante, né? O lado passado, Deus orando, o apóstolo Paulo orando pela igreja de Éfeso, num contexto do Império Romano, mas está acontecendo na nossa frente aqui. Deus continua transformando vidas. A graça de Deus alcançando pecadores, levando ao arrependimento, concedendo fé em Cristo. E hoje aqui a gente tem a demonstração pública dessa fé por meio do batismo. Diante dessas evidências da graça, assim como o apóstolo Paulo, nós também devemos dar graças a Deus. Perseverar em oração, para que aqueles que começaram, que iniciaram essa caminhada, continuem crescendo no conhecimento do Senhor. Assim como Paulo continuou orando por aqueles que demonstravam fé em Cristo e amor, para continuarem crescendo na compreensão dessas dádivas, nós também devemos continuar orando para que aqueles que estão começando na fé continuem progredindo na sua fé, conhecendo cada vez mais o Senhor. Além disso, esse texto também nos leva a uma reflexão pessoal. Paulo ora porque vê fé e vê amor evidentes naquela igreja. Isso me leva a fazer uma pergunta honesta. E você deve questionar a si mesmo, e nós devemos questionar nossa igreja. Essas evidências também são visíveis na sua vida. Fé verdadeira em Cristo, amor, são visíveis na sua vida, são visíveis na nossa igreja. A nossa fé no Senhor Jesus e o nosso amor uns pelos outros são marcas evidentes de uma igreja de Cristo. Onde essas marcas estão presentes, a resposta correta não é orgulho. Olha, nós somos melhores do que os demais. Não é isso. Mas gratidão, dependência. É louvar a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Louvado seja o teu nome porque o Senhor tem acrescentado outros à nossa comunidade. Louvado seja o teu nome porque o amor pode ser visto em nossa comunhão uns pelos outros. Louvado seja o teu nome porque outros estão conhecendo a fé em Jesus. Então, onde essas marcas estão presentes, a resposta é gratidão e dependência. E onde essas marcas ainda são frágeis, ainda são ausentes, a resposta correta também é a oração, para que o Senhor opere em nós e nos ajude a manifestar esses frutos. Igrejas saudáveis são formadas por cristãos que crescem em fé e amor. Cristãos assim são sustentados por uma vida de constante oração. Lembra disso. Nós dependemos inteiramente de Deus. Nós precisamos orar. Segundo lugar, o conteúdo da oração. Olha o verso 17 ao 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo é profundamente teológico e espiritual. Ele não está pedindo por novas experiências místicas, ele não está pedindo por informações adicionais, mas ele está pedindo por uma iluminação espiritual, para a igreja compreender com mais profundidade aquilo que ela já recebeu em Cristo. Paulo ora para que Deus conceda sabedoria, revelação, pleno conhecimento. Essa linguagem não aponta para um novo derramamento independente do Espírito, mas para a obra contínua do Espírito, que aplica, aprofunda, amadurece a revelação já dada nas Escrituras. William Hendricks observa sobre esse texto que a expressão Espírito de sabedoria e revelação refere-se ao próprio Espírito Santo, em sua ação iluminadora, o mesmo Espírito que já havia selado os Efésios, como lemos no versículo 13. Assim, Paulo pede que os crentes recebam uma percepção mais profunda do significado do Evangelho, uma visão mais clara da vontade de Deus, sendo capacitados a viver para o alvo supremo, a glória do Deus triuno. O que Deus concede no início da vida cristã precisa ser cultivado, fortalecido e aprofundado pelos meios de graça. Paulo, então, especifica 3 objetos desse conhecimento espiritual. Ele fala da esperança do chamamento. A certeza de que Deus nos chamou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Em Efésios, esse chamamento, essa palavra chamamento, não se refere a um chamado ministerial, não se refere a um chamado vocacional, mas tem um sentido soteriológico. É o ato soberano de Deus pelo qual Ele chama eficazmente eleitos para Cristo, concedendo arrependimento e fé. Ele nos chamou, nós fomos até Ele porque Ele nos chamou, Ele nos atraiu e nós fomos até Ele. Além disso, ele fala das riquezas da herança, a gloriosa salvação que Deus preparou para o seu povo, garantida em Cristo e selada pelo Espírito. E ele fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus, poder eficaz que assegura que essa esperança e essa herança chegarão ao pleno cumprimento. Então, Paulo sabe que o crescimento em santidade nasce de uma visão cada vez mais clara da glória de Deus em Cristo. Vocês já perceberam que todas as vezes que eu leio a Escritura aqui no culto, depois eu faço uma oração, não é? Já perceberam isso? E tem essa ordem, né? Vocês já prestaram atenção na minha oração? Todas as vezes que eu vou pregar, eu costumo orar pedindo que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos a maravilha de sua lei. Isso aqui nos ensina algo essencial na teologia reformada. A regeneração, ou seja, o fato de nós sermos nova criatura em Cristo, não elimina a necessidade de uma iluminação contínua. O pedido de Paulo não é novas revelações além das Escrituras, mas por entendimento cada vez mais profundo da verdade que já foi revelada. Senhor, desvenda os meus olhos para eu contemplar as maravilhas de tua lei. Me ajuda a compreender a tua palavra. Me ajuda a ter noção mais profunda a respeito do teu evangelho. Ele não está pedindo uma nova revelação que vai complementar a Bíblia. Ele está pedindo para que nós compreendamos as Escrituras corretamente, para que nós compreendamos a obra de Deus com maior profundidade, para que Ele ilumine o nosso entendimento, para a gente entender o que Ele já fez por nós. Conhecer intelectualmente as doutrinas não é suficiente. Devemos estudar a palavra de Deus sempre em oração. Você vai ler a Bíblia, Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra. Me ajuda
desvenda os meus olhos, me dá entendimento, ilumina o meu entendimento. Peça que Deus lhe conceda o entendimento espiritual. Paulo ora para que os crentes conheçam a esperança do chamamento, porque sabe que quando nós perdemos de vista a nossa esperança futura, facilmente nós desanimamos, nós nos acomodamos, nós nos conformamos com esse mundo. E conhecer a esperança do nosso chamamento muda a forma como enfrentamos o sofrimento, muda a forma como enfrentamos as tentações, muda a forma como nós olhamos para o futuro. Por isso as nossas escolhas diárias devem refletir uma vida moldada pela esperança futura, que enxerga claramente por onde caminha, vive de maneira diferente nesse presente. Eu vou relembrar vocês a mensagem do Evangelho. A Escritura nos diz que todos nós pecamos. Você já pecou? Sim ou não? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. O que você mereceria? Salvação ou condenação? O que você mereceria? A condenação. Nenhum de nós mereceria ser salvo. Nós não somos salvos por mérito. Por isso que a Escritura diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse das nossas obras, queridos, todos nós estaríamos condenados. Mas existe uma boa nova, uma boa notícia, que é, esse Deus que é justo e santo, enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Jesus é o Filho de Deus, perfeitamente homem, e ele sim vive uma vida perfeita. Não existe outro que tenha feito isso. Não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Somente Jesus é o perfeito mediador entre Deus e os homens. E na cruz do Calvário, ele se entregou para pagar o preço por todo o nosso escrito de dívida. Todos os pecados que cometemos, todos os pecados que cometeremos. Se você se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé em Cristo, você tem o perdão dos pecados, porque eles foram pagos no madeiro. E é por isso que Jesus disse, está consumado, porque o preço foi pago. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não ficou morto, pendurado no madeiro. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus posteriormente. Está à destra de Deus, onde reina. E todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. É essa que é a esperança das Escrituras. E você precisa conhecer isso não somente como mais uma informação que você guarda na sua cabeça. Não basta só conhecer. Você tem que conhecer o Evangelho, mas você tem que confiar no Evangelho. Você tem que crer verdadeiramente no Evangelho. Entender, crer e confiar. Você precisa crer em Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida. E quando a gente tem esse entendimento, isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Porque você sabe de onde veio, você sabe por que as coisas estão como estão, você sabe quem é que resolve os seus problemas, e você sabe para onde é que você vai, para onde você está caminhando. Você vive nesse mundo, mas como um cidadão da cidade celestial. Você vive nesse mundo, mas como um peregrino que está caminhando para a cidade celestial. Então isso muda a sua perspectiva, isso muda tudo. E esse evangelho é algo que Paulo ora para que cada vez mais nós tenhamos a compreensão disso. A compreensão adequada. Você percebeu o que esses homens fizeram? Por que Paulo está numa prisão, orando para que pessoas conheçam esse evangelho? Porque ele entendeu que para ele o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele entendeu o que realmente importa. A ponto de dizer,
que o evangelho, proclamar o evangelho é mais importante do que a sua própria vida. O que é importante é que ele cumpra a missão, que ele compartilhe o evangelho com outras pessoas e ele ora para que eles compreendam a beleza, a grandeza desse evangelho. E você compreende? Você já entendeu a grandiosidade que é essa boa nova de Jesus? Qual é o fundamento dessa oração? Olha o que diz lá no verso 20 ao 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo agora nos mostra o fundamento, o objetivo de tudo o que ele pediu nos versículos anteriores. A esperança da igreja, a certeza da herança, a segurança da perseverança repousam em um fato histórico e consumado, a exaltação de Cristo. Paulo ancora a sua oração em 3 atos divinos decisivos. Primeiro, Deus ressuscitou Cristo entre os mortos. Segundo, Deus o entronizou à sua direita. Terceiro, Deus o colocou acima de todo o principado, poder e domínio. O mesmo poder que garantirá a salvação final da igreja foi exercido em Cristo. A exaltação de Cristo demonstra que ele reina acima de todo poder espiritual, todo poder angelical, toda autoridade terrena, toda a realidade presente, toda a realidade futura. Isso produz um impacto imediato. Queridos, nada pode frustrar o cumprimento da esperança cristã, porque nada está fora do domínio de Cristo exaltado. Além disso, a ressurreição de Cristo possui implicações diretas e práticas, diretas para a igreja. É tipo e garantia da ressurreição futura dos crentes. É confirmação pública da justificação. É o penhor seguro da glória final. O Salmo 110 apresenta uma mensagem poderosa. Olha o que diz esse salmo. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Queridos, Cristo já venceu. Cristo já reina. Nós vivemos em um período que nós chamamos de já e ainda não. O reino já foi inaugurado. Hoje os rebeldes ainda são chamados ao arrependimento, à fé em Cristo. Mas chegará o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje os irmãos que vão professar a sua fé publicamente aqui em Cristo por meio do batismo, demonstram que eles aceitam esse termo de paz. Eles aceitam o termo de paz desse rei, eles se rendem ao seu senhorio, eles entregam a sua vida para servi-lo, confessando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de suas vidas. O batismo é a confissão pública de que nos rendemos a um rei que já reina. Cristo não é apenas o Salvador, meus irmãos. Ele também é o Senhor exaltado. Isso significa que a igreja não vive para agradar ao mundo, nem para se moldar às pressões culturais, mas para servir fielmente ao Rei que governa sobre todas as coisas. Isso nos leva a uma pergunta necessária. A nossa vida cristã, a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária, ela reflete uma submissão alegre ao senhorio de Cristo. Cristo foi exaltado acima de todas as coisas, recebeu a igreja como seu corpo e governa para o bem dela. E é justamente essa relação entre Cristo exaltado e a igreja que Paulo vai desenvolver o nosso último ponto. Dos versos 22 ao 23, nós vamos ver o alvo da oração, que é a edificação da igreja. Observe comigo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, depois de falar da fé e do amor da igreja, do conhecimento espiritual e do Cristo exaltado, Paulo nos mostra como o Cristo exaltado direciona todas as coisas para a edificação da igreja, a fim de manifestar a sua glória. Então, Cristo foi exaltado sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que Cristo governa, história, poder e circunstâncias, sofrimento, triunfo, está em última instância a serviço do seu corpo. É para a edificação da igreja. Essa metáfora, cabeça e corpo, revela algumas realidades profundas. Primeiro, uma união orgânica. A igreja vive exclusivamente da vida de Cristo. Segundo, o amor profundo. Cristo governa identificando-se com o seu povo. Terceiro, cuidado constante. A cabeça dirige, sustenta e preserva o corpo. Quando Paulo chama a igreja de plenitude de Cristo, ele não sugere qualquer carência no Filho. Trata-se de um mistério gracioso. Cristo, em seu plano redentivo, escolheu manifestar a plenitude de sua obra por meio de um povo redimido. Nessa parte, eu me lembro muito do que nós lemos lá em João, no capítulo 15, quando o Senhor diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Separado de Cristo, nós não podemos fazer nada. Unidos a Ele, nós somos sustentados em todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Nós temos frutos só unidos com Cristo. Separados de Cristo, nós estamos perdidos. A igreja é central no plano de Deus. Toda essa carta aos Efésios confronta uma espiritualidade meramente individualista. Aquela ideia de que eu posso ser alguém que vive uma espiritualidade sozinho em casa, sem precisar de ninguém, de igreja. Não é bíblica. Cristo não foi dado apenas a crentes isolados, mas à igreja. A obra de Cristo tem como alvo o seu povo. Isso deve produzir em nós um amor ainda maior pela igreja, como expressão dessa realidade de comunhão em Cristo, de povo de Deus. E para nós concluirmos, nós notamos aqui que essa oração do apóstolo Paulo, em Efésios 1, não apenas nos ensina a orar mais, mas orar também melhor pela igreja. Ela nos mostra que a vida cristã começa, cresce e persevera pela graça de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós avançamos de joelhos. Não é na nossa força, é na força do Senhor. A fé em Cristo, o amor pelos santos, são frutos dessa graça. Conhecimento espiritual é uma obra contínua do Espírito Santo. A esperança da igreja está firmada no Cristo ressuscitado e exaltado. E o alvo de tudo isso é a edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus. O Cristo que morreu, que ressuscitou, que reina, é o mesmo que governa sobre todas as coisas para o bem da sua igreja. Eu pergunto a você que me escuta: você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida verdadeiramente? Que o Pai da Glória continue iluminando os olhos do nosso coração
para nós compreendermos mais profundamente a esperança do nosso chamamento, que vivamos confiantes na herança que nos foi prometida, que caminhemos fortalecidos pelo poder daquele que reina sobre todas as coisas. E como igreja, sejamos um povo que se edifica em Cristo, perseverando na fé, crescendo em amor e vivendo para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos admoesta. Pedimos, Senhor, que possamos ter um conhecimento mais profundo desse precioso evangelho. Nos livra de falsos ensinos e nos ajuda, Senhor, a ter uma visão exaltada do Cristo ressurreto, que foi assunto aos céus, que já reina, que é o cabeça da igreja, que nos edifica, que edifica a igreja, que conduz tudo para a consumação, que será inevitável e gloriosa. Que a nossa compreensão desse precioso evangelho venha aumentar e que isso produza amor uns pelos outros e uma fé inabalável em Jesus. Eu oro em nome de Cristo. Amém.